noticiário do Vascão da Gama, que se prepara para enfrentar o Mengão amanhã no estádio Newton Santos. Fala, Breno Monsef. O Vasco nessa luta para tentar voltar a ser campeão carioca, né? Desde 2016 que isso não acontece. E amanhã tem esse jogo contra o Flamengo, por isso que hoje, mais uma vez, assim como foi anteontem, o Vasco treinando no estádio Newton Santos, para se adaptar ao gramado sintético. E aí, inclusive, o Nova Iguaçu já indicou que vai jogar lá contra o Vasco na segunda fase da Copa do Brasil, né? O Nova Iguaçu que é o adversário do Vasco. Então, mais um jogo que vai ser no gramado sintético do Newton Santos. Os 3 reforços estão regularizados. O Garré, o Nuno e o Lloyd ficam à disposição do técnico Fábio Carilli. E a única dúvida na equipe é o Tietê, né? Da equipe titular que vinha jogando. O Tietê foi titular já em boa parte dessa temporada, mas no domingo contra o Botafogo ele teve uma lesão leve no ligamento do joelho, mas ele tá trabalhando para ficar à disposição, tá? Se não for para amanhã, pro jogo da Copa do Brasil e também para a volta da semifinal. Um detalhe pra gente fechar a semana e com essa questão de onde vai jogar, né? A discussão do Vasco com o Flamengo, de não querer jogar no Maracanã, o jogo da ida. O Pedrinho deu uma entrevista à TNT Esportes e falou que ele só tá jogando no Newton Santos porque não pode jogar em São Januário, né? Ele justificou que não é possível jogar lá por conta da questão da torcida dividida, que tem que ser assim no Campeonato Carioca, mas que ele vai brigar para jogar em casa contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, e com o Fluminense também. Então a gente deve ter aí uma briga de novo no Campeonato Brasileiro para que os clássicos com o mando do Vasco sejam todos em São Januário e não no Newton Santos, como está sendo nessa semifinal. Lembrando que o Vasco não tem vantagem de empate no agregado nessa semifinal contra o Flamengo, Zé Vieira. Então, pelo que eu entendi, os 3 reforços, o Garré, o Nuno e o Lloyd, estão à disposição já para o jogo de amanhã. O Vasco conseguiu fazer a regularização, né? Assim, os jogadores me parecem, em questão de parte física, até chegando numa situação interessante pro Vasco da Gama. E é isso, cara. Não tem muito o que especular, não, Azevedo. Tá à disposição? Claro, sem queimar etapas, né? Porque de vez em quando também o cara chega, faz viagem, exame médico, aí nem sempre tá assim, da melhor forma para conseguir entrar dentro de campo. Agora, estando à disposição, sem forçar a barra, bota, porque o Vasco claramente precisa de jogadores, o Vasco claramente precisa de maiores opções no elenco. O Fábio Carilli tá gritando por ajuda nesse sentido, e qualquer jogador a mais aí pode ajudar o Vasco a emparelhar um pouco mais com o Flamengo. O Leonardo Vieira tá ponderando aqui, até ontem o Vasco brigava para jogar no Maracanã, agora tá brigando por São Januário, não sabe o que quer bagunça. Não é isso, Leonardo, olha só, eu sou o primeiro que discordei aqui, né, da situação do Newton Santos, né, por uma série de motivos. Agora, o Vasco sempre brigou para ter clássicos em São Januário. Isso não começou nessa decisão de semifinal contra o Flamengo. Tá? Se você pegar um retrospecto, o Vasco sempre bateu o pé para levar clássicos para São Januário. E em algumas ocasiões o Vasco prefere jogar no Maracanã por questão de renda, enfim. Mas o São Januário é a casa do Vasco. É legítimo que o clube brigue por isso, né, Gabriel? Assim, no início, quando surge a notícia, a movimentação, eu fui um dos que critiquei. Mas aí quando a gente vai observar o cenário, e aí é bom a gente entender aqui também quando a gente tem que rever algumas situações nossas, tá? Eu observei todas as entrevistas do Pedrinho, do Marcelo Santana, e aí você vai colhendo ali os depoimentos e entendendo o porquê o Vasco tomou essa decisão. Eu continuo achando que não traz nenhuma vantagem, tecnicamente falando. Vão as duas equipes jogar num gramado sintético que nenhuma delas está tão habituada a jogar. Mas eu entendo quando o Pedrinho vai salientar a questão do processo de ser um visitante. Eu no Maracanã, mesmo que eu seja mandante, no fim das contas eu sou tratado como um visitante, eu tenho os benefícios em termos de estrutura, ele citou até vaga de estacionamento, esse tipo de coisa. E aí você começa a entender o porquê o Vasco tomou essa decisão. Claro que me parece que tem ali uma questão dos jogadores, né? Isso ficou muito claro, os atletas levantando a mão e falando, olha, não queremos dar mais mais essa vantagem ao Flamengo, e aí a gente consegue, no fim das contas, entender. Um único ponto que pra mim, assim, fica muito claro, tá? Um único ponto pra mim, ele é soberano nessa discussão toda. Mesmo que eu venha discordar de alguns motivos do Vasco, no fim das contas, o Vasco é o mandante, gente. Ele escolhe onde ele quer jogar. Eu acho que, de repente, poderia ter escolhido Brasília, Manaus, assim, um lugar que acolha bem o Vasco, como sempre acontece. Mas aí eu entendo também que teria questão de viagem, não sei se é tão simples assim, não sei como seria o diálogo com a federação.
Então o Vasco foi uma escolha mais óbvia. O outro estado grande, que tem no Rio de Janeiro, está apto a receber um clássico. Confesso que eu até durante a semana fui observando e fui revendo um pouco minha posição. Hoje consegui entender de maneira um pouco mais clara porque o Vasco tomou essa decisão. Na verdade ali uma briga de bastidores, né? Isso tá muito claro. E a gente, infelizmente, vê o torcedor punido, às vezes, por conta disso. Mas eu acho também, Azevedo, que a gente tá atacando a discussão da maneira errada. A discussão não é, Vasco jogar no Newton Santos ou no Maracanã. A discussão central nesse ponto que a gente precisa se debruçar o Vasco não tem o direito de jogar em São Januário. Isso é um absurdo, cara. Eu também acho. Eles vêm batendo nessa tecla há muito tempo. E assim, Carioca, vamos dizer que Carioca é o de menos, mas vem aí o Campeonato Brasileiro. Todo mundo pode jogar 19 partidas em casa. O Vasco tem que pegar 2 partidas e embrulhar e levar para outro lugar. Porque o poder público não garante ao Vasco a segurança de receber o Flamengo, de receber o Fluminense. Pô, gente, me desculpa. Não é possível que não pode se pensar num esquema de segurança para São Januário receber os rivais, como o São Januário recebe o Botafogo, nos clássicos entre Vasco e Botafogo. Cara, tem que se pensar numa situação. O Vasco, obviamente, vai dar as garantias, vai buscar ter uma boa recepção com a equipe visitante. Não dá pra gente chegar num momento como esse. E o Vasco, que é um clube que tem estádio. Azevedo, parando pra pensar, quem tem estádio hoje no Rio? Quem tem um estádio mesmo, próprio? O Vasco só, pô. Flamengo e Fluminense vivem de uma concessão, Botafogo vive de outra concessão. E o Vasco é o único que tem estádio. E quando chega nesse momento, ele não pode jogar na casa dele. Isso é uma covardia. É o cúmulo do absurdo, da covardia. Mas São Januário tem confusão. Beleza. Atende todas as demandas pra receber um jogo? Joga. Teve confusão? Pune. O Vasco não foi punido recentemente quando teve confusão? Não consigo entender, não entra na minha cabeça. E aí a gente fica perdendo tempo. Não, porque o Vasco tinha que jogar no Maracanã, independente da situação. Não, jogar no Newton Santos é um absurdo. Tinha que levar pra Brasília, Manaus. Quando, na verdade, o objeto de discussão central, pra mim, é muito claro. O Vasco está sendo impedido de exercer um direito básico, que é mandar um jogo na sua própria casa. Vamos lá, hoje foi a última atividade em preparação pro clássico, pro Vasco se adaptar ao gramado sintético do estádio do Botafogo, que vai ser o palco aí dessa semifinal de amanhã. O desfalque confirmado é o Paulinho, que vai cumprir suspensão, tomou o 3º cartão amarelo contra o Botafogo no fim de semana. A tendência é que o Tietê pelo menos esteja à disposição no banco de reservas, tá? E aí passa muito pela posição do Tietê qual vai ser a formação que o Carille vai mandar a campo. O Tietê teve um problema ligamentar no joelho, mas não foi rompimento, não foi nada mais grave. Dá pra ele ir pro jogo. Se não tiver condições, o Vasco vai poupá-lo para a volta da semifinal e também para o jogo de quarta-feira, 9h30, contra o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil. Se o Tietê estiver em campo, a gente deve ter um meio de campo mais preenchido, né? Até com, por exemplo, Hugo Moura, Matheus Cocão, Jair e Tietê. Seria uma formação provável para o Vasco nesse meio de campo para tentar frear o avanço do Flamengo. E aí lá na frente é outra dúvida. Porque, assim, Coutinho e Payet devem começar do banco de reservas, tá? De início. O Payet não tem sido titular com o Fábio Carille e o Coutinho não tem rendido, essa é a verdade. O Zuccarello, garoto, que foi titular, deve ser sacado para a entrada de um outro atacante. Pode ser o Alex Teixeira ou até dos reforços, tá? O Nuno Moreira e o Lloyd já estão regularizados. O Nuno até chegou a treinar como titular. Mas tem o Ryan, né? Para fazer a dupla com o Verratti, garoto da base. Então é difícil até projetar um Vasco agora, mas podemos esboçar um time aí com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Aí no meio, Hugo Moura, Matheus Cocão, Jair e Tietê, meio de campo bem preenchido. E lá na frente, Ryan e Verratti. É um provável Vasco. Lembrando que junto com o Verratti pode ser o próprio Alex Teixeira, que já foi utilizado assim várias vezes pelo Carille, ou até os reforços, o Nuno, ou até o Lloyd Augusto, né? São possibilidades para o jogo de amanhã no Newton Santos. O Vasco tentando voltar à grande decisão do Campeonato Carioca e tem esse clássico contra o Flamengo no jogo da ida.